acessibilidade? Tem em vários sentidos. Eu acho que no contexto, por exemplo, pandemia, que foi um contexto assim, online, 100% online, e você precisar e depender muito da parte de tecnologia, que a gente viu o quanto ela pode evoluir ainda nesses contextos. Então, hoje, por exemplo, existem alguns testes que foram divulgados da Microsoft para em tempo real, uma pessoa que está, por exemplo, fazendo língua de sinais, vinha o texto embaixo. Isso é uma pesquisa que eles estavam fazendo, teve uma divulgação, não sei o quanto foi para frente, mas assim, isso teve há anos atrás, porque você está no contexto online, você sempre tem que depender de um terceiro, de uma pessoa intérprete. Em alguns contextos você vai ter, em alguns contextos pode não ter. Sim. Então, é garantir a independência das pessoas que você já utiliza a parte de inteligência artificial. Então, uma pessoa surda que utiliza a língua de sinais, até uma pessoa cega que, por exemplo, precisa de ampliação de recursos. A gente pensa, por exemplo, muito isoladamente, mas, por exemplo, tem pessoas desenvolvedoras que são pessoas com deficiência que utilizam os recursos de inteligência artificial, o Copilot e tudo mais, para adiantar a parte de desenvolvimento. Uma Sim. pessoa, por exemplo, cega, para ela tem dificuldade de criar front-end, mas com o Copilot, por exemplo, ajudando nessa parte, ele já vai ter um esquema, vai ficar muito mais fácil. Claro. E além de outros contextos, por exemplo, contextos até pessoas com deficiência visual, pessoas com deficiência física também, a questão de utilizar a parte de inteligência artificial para reconhecimento do rosto e poder fazer navegações utilizando só os movimentos faciais. Existe uma Capturar a microexpressão da pessoa. microexpressões. Então, assim, é um amplo contexto que a gente pensa que vai ser um público muito isolado, mas o quanto, por exemplo, a legenda não ajudou na época da pandemia, que você, às vezes, o áudio estava ruim, ou você não estava entendendo, ou a pessoa está falando em outra língua, palestras em inglês, algum conteúdo em inglês, e que você tem dificuldade de ouvir, mas ler ainda é bom e a legenda salva. Legenda também poderia ser utilizada nesse sentido. E até há pouco tempo atrás estão vindo os contextos de a pessoa fala numa determinada língua e mas isso é traduzido Automaticamente ela automaticamente. dubla a Isso, pessoa. existe essa dublagem para a língua que você já está acostumado. Gente, isso é maravilhoso. Quantas pessoas que não aprenderam inglês, que não têm acesso a esse tipo de aprendizado, vão poder consumir Consumir um conteúdo que está inacessível está para elas hoje. inacessível. Então, isso é acessibilidade. Então, a gente pensa assim, a acessibilidade é muito para pessoa com deficiência. Gente, é um amplo caminho que a inteligência artificial está colaborando. Então, a gente não pode pensar apenas num contexto muito isolado. Tem um contexto que é o perfil principal, digamos assim, mas assim, é amplo. Quantas vezes a gente não utilizou, por exemplo, o contexto num podcast, de fazer transcrição automática, de Sim. reconhecer a minha voz e depois a sua, e isso sair separadamente, colocar no script. O quanto que isso não é a evolução da inteligência artificial? Então, assim, é contexto que a gente usa no dia a dia, que a gente esquece que é inteligência É artificial. verdade. Tem tempo para pergunta? Eu tenho tempo para pergunta? Tem tempo para pergunta? Tem tempo para pergunta? Eu tenho tempo para pergunta? Tem Tempo para Pergunta, o podcast oficial do TDC.